Olá, amigos espíritas, muito boa noite, irmãos e colegas espíritas e simpatizantes da doutrina espírita, amigos do Harmonia e Luz, colegas em todos os pontos de trabalho da nossa casa. Estamos abrindo mais uma janela digital de trabalho do Centro Espírita Harmonia e Luz, com o objetivo de divulgação da doutrina espírita. Eu sou Miguel Brambila e é um prazer sempre estar trazendo para você aí alguns pontos de reflexão para o debate da nossa consciência consigo mesma, não é? Já que se chama exposição espírita e, portanto, nós estamos aqui para trazer reflexões conjuntas sobre a doutrina espírita, sobre as questões relacionadas àquilo que nós estamos avançando nos estudos, na prática, no exercício da nossa reencarnação e assim por diante. Tá legal? Então, abrindo esta sala digital hoje, nós queremos lembrar o copo d'água, que se transforma em água fluida, como no Evangelho no Lar. Essa é uma exposição, mas também você está recebendo auxílio em sua casa, através do seu anjo da guarda, do anjo da guarda da família, como se você estivesse no centro espírita presencialmente, ok? Porque para Deus não há distância, não há tempo e não há dificuldade, né? Para nós, talvez, mas para Deus, não. Então, esta água, ela se torna fluida no final do trabalho, você pode tomar e você pode usar aí como remédio. Você pode procurar, inclusive, né, o significado da fluidificação da água nos, na estrutura, né, do espiritismo, nos links relacionados a isso. Pode colocar no Google água fluida, espiritismo, né, ou na federação, isso você vai encontrar explicações importantes para isso. Legal? Vamos fazer uma pequena oração, então, né, para que a gente possa pedir a bênção do nosso querido Deus, do nosso irmão Jesus Cristo, para que nesse momento as nossas reflexões sejam positivas e assertivas, no sentido de humanamente nos aproximarmos do consolo necessário, tão importante para esta hora, Senhor Deus, Senhor Jesus. Pedimos para que também abençoes os ambientes de trabalho, os lares, e em qualquer momento, ao vivo ou na repetição desta palavra, desta oração de coração feita para Ti, Senhor, possamos iluminar-nos e iluminar um pouquinho mais o nosso trabalho, servindo-Te e resgatando, assim, aquilo que Te devemos por gratidão que temos, a Tua consideração aos nossos débitos, Senhor. Muito obrigado, seja feita a Tua vontade, que assim seja. Eu escolhi colocar na imagem do anúncio dessa exposição uma imagem que não é utilizada regularmente no Espiritismo, que é o Jesus crucificado. Mas justamente para chamar a atenção. O Jesus crucificado, a demonstração desse Jesus Cristo derrotado, ali dramaticamente colocado como um perdedor e um sofredor que não foi capaz de reagir, está relacionada a outras religiões, mas não na doutrina espírita, que não vê desta forma a passagem de Jesus Cristo pelo plano físico. Nós, espíritas, acreditamos numa outra visão do significado do sofrimento de Jesus. E para seguirmos nesta orientação que o Espiritismo nos traz, no relacionamento que temos com Jesus Cristo dentro da doutrina espírita, antes de seguirmos até as 20 horas nestas reflexões, separei aqui não por acaso, acho até que talvez já tenha falado em outros momentos sobre isso, mas hoje foi muito fácil, né? E sempre é fácil, mas eu já estava pensando nisso. Aqui está a minha edição antiga do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que eu ganhei do meu pai aos 17, 18 anos de idade. E, portanto, né, já faz muito tempo, mas nada, né, para a eternidade da alma. E já pensava em falar sobre isso sobre bem e mal sofrer, quando abri o Evangelho exatamente, né, nesta página. Então, eu vou lê-la, para que a gente relembre. Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5 do Evangelho, com este nome. Lacordaire,
Havre, 1863. Quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na matéria extrema, ou melhor dizendo, na miséria extrema. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como um militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que um combate sangrento. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Que lindo texto, não é? De 1863. A história de Lacordaire vale a pena nós comentarmos numa outra oportunidade, porque é um filósofo e já também contextualizamos em outros momentos o espírito de verdade que organizou aí a doutrina espírita do ponto de vista espiritual, trazendo para o plano físico essas mensagens de consolo. O Consolador prometido, como disse Jesus Cristo. E que nós, neste momento de dificuldade mundial, estamos ainda mais sujeitos à necessidade de acatarmos a vontade de Deus e nos subordinarmos a ela com disciplina. Porque o tempo parece, às vezes, que está torcendo a nossa vontade como uma torqueza, exprimindo de nós o limite de nossas forças em alguns casos. Em outros, nem tanto, mas, de uma maneira geral, direta ou indiretamente, neste momento do século XXI, nós estamos, sim, atravessando a porta estreita. O início dela, é bem verdade. Porque nós ficamos para trás na fila do amadurecimento espiritual por escolha própria, no uso errado do nosso livre-arbítrio em muitas de nossas vidas. Errado, omisso, lento ou na direção contrária, mas jamais abandonados por Deus. Talvez nós abandonemos Deus muitas vezes por escolha própria, para que possamos errar no sentido de contestarmos realmente a sua escolha de felicidade para nós. No sentido de que, como filhos rebeldes, muitas vezes achamos que Deus não está sendo suficientemente paternal nas nossas escolhas, quando que, ao contrário disso, né, não é muito difícil de encontrar vezes que ele nos disse não, que ele nos disse este não é o seu caminho.
através dos obstáculos que enfrentamos, pelos nossos sonhos não realizados, pelas nossas frustrações ao buscarmos objetivos muitas vezes inalcançáveis, apesar de talentos que tenhamos para executá-los até melhores do que outros que obtiveram sucesso nos mesmos caminhos, a dor e o sofrimento sempre nos acompanhando. O que devemos pensar sobre isso do ponto de vista espírita e o exemplo de Jesus Cristo, relacionando-se ao sofrimento, ao bem e mal sofrer, ao sofrimento que estamos enfrentando neste momento? Sabe-se muito bem por quê. Que Jesus não tinha um pensamento forte para o que aconteceria depois daquele momento da crucificação? Há quem diga que no momento supremo ele disse: Pai, por que me abandonastes? E há quem diga que ele não disse isso, que jamais a sua fé teve esta fração de dúvida. Mas podemos, ao mesmo tempo, filosofar positivamente das duas formas. Suponha-se que na condição humana ele tenha dito, no momento, numa fração, Pai, por que me abandonaste? Né? Isso dramatizou um pouco a realidade, o transformou mais em o ser humano, o que muitos gostariam, que ele fosse mais próximo da nossa humanidade, o que facilitaria o nosso trabalho, né? Tornaria mais fácil as nossas escolhas individuais, o nosso progresso espiritual, e o tornaria falível, no sentido de que a sua fé, que tanto ele trabalhou para divulgar para os outros, se dizendo o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, teria naquele momento de extrema dor na crucificação, física e moral, maior do que tudo, porque fisicamente ali Jesus estava bastante protegido pelos Espíritos e moralmente muito mais. Tenha então escolhido, né, expressar uma frase que contradiria tudo aquilo que ele ensinou na sua passagem pela terra: Pai, por que me abandonaste? Então, mesmo que ele tivesse dito isso e tivesse se tornado um pouco mais próximo da nossa humanidade, posteriormente à sua crucificação, teria continuado o seu trabalho com as aparições, no plano espiritual e assim por diante. Mas eu, particularmente, prefiro acreditar que ele não teve esse momento e que esse momento realmente, se refletirmos, né, porque chega através dos evangelhos e das literaturas verbais até nós, muita coisa sobre o Cristo até hoje na história, que ele não disse isso. Que ele não disse, Pai, por que me abandonastes? Porque ele estava cercado por uma caravana de anjos, de espíritos de luz, e que ele enxergava mediunicamente, e que estavam ali acalmando as suas dores físicas, porque Jesus não tinha nenhum tipo de débito com a lei de causa e efeito. Muito pelo contrário. Ele veio, e aí a simbologia de que ele estaria aqui para pagar pelos nossos pecados, porque, sim, a justiça condenou um inocente. Na verdade, foi isso que aconteceu. Jesus Cristo, condenado por subversão, num julgamento falso, numa política distorcida, foi condenado inocentemente. E sabia que isso aconteceria na Santa Ceia, quando profetizou que o Cristo, que o Pedro negaria por 3 vezes antes do cantar do galo, que ele seria, né, pela fraqueza de Judas, entregue aos romanos, que aproveitariam então para resolver um problema político da época com relação aos judeus que estavam cobrando aí a presença de Cristo, atrapalhando os seus negócios político-religiosos na capital, e queriam que ele saísse de cena e, portanto, né, haveria um acordo entre o domínio romano e a rebeldia dos judeus, que eram os ricos, né, da época, e onde Jesus estava pregando algumas coisas que eles estavam sabendo através de Moisés e através dos profetas, mas retirando da consciência popular para manipulação. O que acontece até hoje, aliás, né, para manipulação, para que o povo pagasse impostos, pagasse tributos, né, para que tivesse os vendilhões no templo, inclusive, né, que foram contestados pela figura de Jesus Cristo e que foram convidados a se retirar. Né? Era natural o sacrifício em tempos difíceis nos templos judaicos, e principalmente o comércio ali estabelecido lucrava muito com isso, a venda de aves, venda de animais, tentando agradar os deuses. Né?
Os sacerdotes sabiam que isso não era necessário, mas aproveitavam desta fé popular e a mantinham, visando também seus lucros. Jesus Cristo atrapalhava isso, tirava alguns fiéis, tirava lucros, portanto, e poder daquele momento ali. Eles reclamavam com os romanos resolveram, então, né, num plebiscito falso, num julgamento falso, retirar Jesus de cena, achando que estaria resolvida a questão nesta imagem da crucificação. Né, que já referenciamos aqui, que Jesus, se quisesse, né, falou isso para Pôncio Pilatos, uma multidão de anjos viria e o traria. Então será que Jesus, que disse, Pai nosso que estás no céu, né, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, parando por aqui, estaria abandonado no momento do Calvário, no momento, né, dos martírios romanos, que não haveriam ali espíritos acompanhando ele naquela provação, que Deus teria deixado que Jesus sofresse um fardo mais pesado do que os ombros, do que o próprio Jesus se colocou, e ele, no momento supremo da sua crucificação, teria se lamentado, sofrido mal, erradamente. Cremos que seria diminuir o pensamento de um ser espiritualmente livre dos domínios materiais da carne, que se transformou em carne por piedade da nossa consciência revoltada com a luz. Nossas consciências reincidentes, recalcitrantes nas escolhas lentas do amadurecimento espiritual. Para nós próprios, porque a cada um é dado segundo as suas obras, ele advertia. Ele dizia muitas vezes que nós somos os artífices da construção do nosso próprio destino e que tudo é pensamento, sim, porque tudo está na mente de Deus. De forma parabólica, por parábolas, metaforicamente falando, ele transformava a consciência daqueles que tinham olhos para ouvir e ouvidos para enxergar. Referenciando, sim, momentos de dificuldade, momentos de dor, momentos de tristeza, que nunca foram rejeitados por ele. Um anjo, né, de asas amplas que se colocou numa gaiola da carne para que pudesse receber, então, em si a responsabilidade de mudar a história da humanidade para antes de Cristo e depois de Cristo. E Chico Xavier, que tinha essa mediunidade maravilhosa, que o consagrou aí como um dos pilares da doutrina espírita, um dos maiores da humanidade, depois de Allan Kardec, no seu tempo, disse que se retirássemos aí a figura de Jesus Cristo do exercício da mediunidade, do trabalho da caridade e da doutrina espírita, ele sairia junto, porque a figura de Jesus Cristo é antes da doutrina espírita. A programação da doutrina espírita, ela vem com a força de Jesus, que com o espírito de verdade utilizou, então mastigou aí as leis universais para que nós possamos então entendê-las com maior profundidade e convicção, sem mais máscaras, porque é preciso, quando acendemos a luz, tirarmos ela debaixo da mesa e colocarmos amplamente para que todos sejam beneficiados, e sem hipocrisias, porque, como disse Jesus, né, Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Quando disse isso, Jesus também foi no mesmo momento da expiração do seu corpo físico. Em seguida, depois da tempestade e da revolta da natureza, para advertir aí que havia cometido um erro a nossa humanidade, que talvez ali estivéssemos próximos, ou pelo menos encarnado naquele tempo, ou nos planos espirituais próximos, o Longinos, o soldado romano que com a lança, por misericórdia, né, feriu o coração de Jesus e o libertou totalmente daquele momento de catarse, que já não havia mais consciência ali, mas havia ainda uma ligação, um resto de ligação fluídica, e por instrução, inclusive do plano espiritual, que não era comum que isso acontecesse, Longinos foi lá e sacrificou Jesus. E posteriormente, né, em outras encarnações, reconheceu a sua proximidade do mestre e, segundo conta aí o Espiritismo, reencarnou na figura de Dom Pedro II, trabalhando pelo Brasil e trabalhando também para a construção da pátria do Evangelho. Era um homem realmente de luzes, Dom Pedro II. Longinos era um soldado romano há 2000 anos atrás, porque nós vemos que as encarnações são cíclicas e nós passamos aí por vários ciclos de experiências
para que possamos experimentar amor e dor, alegria e tristeza, as dualidades. Só Deus não enfrenta a dualidade porque ele não tem comparação, não tem parâmetro com outro Deus. Só Deus que se enxerga em nós, porque se ele saísse de si mesmo para se enxergar de fora, ele não poderia realmente ser ele próprio Deus, o outro fora de si mesmo seria Deus. Então, essa visão que nós temos pequena da dor e do sofrimento ainda precisa ser trabalhada em nossos corações no dia a dia da rotina dos nossos espíritos. E isso, claro, que no momento de inspiração, no momento de literatura, no momento de psicografia, no momento de psicofonia, de inspiração dos nossos irmãozinhos próximos de nós, utilizando o nosso aparelho físico para conversar com a gente nesta matéria, é antecipação do futuro. Nós estamos jogando para frente as nossas regras para que nós possamos acompanhá-la. Nós não temos como, por exemplo, no dia a dia, seguirmos plenamente e com a serenidade absoluta dos santos aquilo que Jesus seguiu, porque ele havia feito a sua maturidade em outras experiências e já estava livre da matéria há muito tempo. E veio, como dissemos, por caridade, para nos mostrar justamente o trabalho que devemos fazer dentro de nós para irmos nesta direção. Então, quando ele disse, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, havia ali a presença de Deus muito forte, porque ele era a maior das ligações, a sintonia maior do planeta com Deus foi Jesus Cristo. Nós todos somos pequenas antenas de pensamento, somos as centelhas divinas em expansão, somos centelhas divinas em expansão, mas a maior delas, a mais poderosa, a mais potente, a mais capaz de entender a vontade de Deus, foi Jesus Cristo. Naquele momento ali de extrema dor, o projeto justamente de exemplificar a sua coragem, o seu desprendimento naquele momento, foi a vontade de Deus. Para ele, como trabalho que estava sendo feito em contato com Deus, porque Jesus Cristo sempre se consultava com Deus em oração para saber qual era a melhor direção que ele deveria tomar, porque mesmo que ele já estivesse livre, exercitou o livre-arbítrio ainda na terra com coragem, com humildade e com amor, que é aquilo que ele veio nos trazer, a capacidade de amar, e nos ensinar a esperança de que dias melhores viriam após a extrema dor, o extremo sofrimento. Ele, que, como dissemos, não tinha débito com a lei de causa e efeito. E exemplificou, através do sofrimento, a esperança de que o seu reino não era deste mundo e de que estamos aqui de passagem. Mesmo o corpo perfeito, saudável, geneticamente livre de Jesus Cristo, porque se ele não tivesse todas essas evoluções, fisicamente falando, ele não poderia nem mesmo exercitar os milagres que exercitava. A saúde perfeita de Jesus era também uma das suas atribuições para que ele pudesse transformar muitas das realidades em que conviveu. Transformar aí a dor em misericórdia, em indulto para muitos sofredores que o seguiram depois dos milagres e outros nem tanto, e assim por diante. Ele tinha também, no processo que está escrito aí na literatura espírita, no exercício administrativo do plano Terra, a genética perfeita de que terão os homens e mulheres, né, os seres humanos, a humanidade, depois da quinta raça, a sexta e a sétima raça humana, porque nós somos humanos, né? Existem aí diretrizes para que nós tenhamos acesso à tecnologia biológica criada por Deus de acordo com a vontade de Deus e com a direção do universo. Que não caia um fio de cabelo de nossas cabeças sem que Deus autorize. Ou seja, né, até isso está contado. A perfeição das células biológicas do nosso corpo, as mudanças genéticas. Temos repetido isso porque muitos veem pela primeira vez esta realidade, mas neste contexto
científico, político, filosófico, religioso, nós passamos a, pelo menos, entender com um pouco mais de boa vontade o que nos limita o desespero, o que nos impede a desistência, o que nos coloca na posição de recuo em direção de aceitarmos com resignação a realidade que está atualmente sendo imposta para toda a humanidade e nunca vivemos na era moderna tanta dificuldade como essa que está acontecendo neste momento, sem saída, sem solução, vendo todas as portas ainda fechadas e muitas sendo arrombadas pelo egoísmo humano, pela corrupção, porque isso tudo faz parte do processo de transformação e de limpeza da casa de Deus, que é o mundo físico, além do universo inteiro, mas na humildade perfeita que Deus exemplifica, ele não nos abandonou, não é porque nós somos aqui um pequeno ponto do universo e cada um de nós uma pequena centelha divina, muito próxima de um micróbio em nosso fígado em relação com o corpo físico, que ele nos abandonou e que ele só dá bola para os anjos de luz que já alcançaram. Muito pelo contrário. O Pai perfeito que Deus é, atinge, inclusive, a presença do amor nos seus filhos mais frágeis, nos mais revoltados, nas melhores e piores das intenções. Deus está sempre tentando nos chamar para a luz, porque Ele é um Pai de amor, de misericórdia e de bondade, ao contrário do que muitos colocam na visão de um Deus severo, cruel e que estamos vivendo o castigo de Deus. Não, não estamos. Podemos sim estar tendo prejuízos de várias formas, né? Podemos estar tendo prejuízos econômicos, algum desencarne que aconteça devido a este momento, a saudade, a distância que nós estamos enfrentando dos nossos familiares, as dificuldades em sairmos da zona de conforto e rapidamente encontrarmos soluções para aquilo que está nos atribuindo, o medo que muitas vezes nos paralisa, tudo isso nesse momento virou um turbilhão dentro de nós. E agora? O que eu faço? Para que direção eu vou? Como eu me relaciono com Deus? Onde está Deus? O que é Deus? Será que nós paramos para pensar isso quando nós estamos num momento de profunda alegria e satisfação e felicidade? Será que nós lembramos, sem querer ser inconveniente conosco mesmos e com os outros, nos momentos de alegria, da presença de Deus e nós compartilhamos com Ele isso? Por gratidão? Ou será que nós simplesmente na hora da dor, do sofrimento, compartilhamos este problema porque é só desta maneira que o procuramos? Então, esses todos momentos, Jesus Cristo trouxe como celebração da divina vontade de Deus ao colocar tudo em contato com a natureza divina, explicando que a vida é boa e que era possível, sim, sem a tecnologia que temos hoje e antes disso e depois disso, sermos felizes, não importa o que aconteça. Não importa aonde a nossa consciência vibre, temos que aprender, como diz Joana de Ângeles, através da maravilhosa mediunidade de Divaldo Franco, florescer onde Deus nos plantou. Enfrentarmos as tempestades, as ventanias, o terreno árido e construirmos, né, através da boa vontade e do pensamento, esta certeza de que a cada um de nós está sendo dado segundo as nossas obras. Jesus, que gostava da convivência humana, que segundo aí muitos era um irmão alegre, feliz. Então, quando o plano de vir à Terra de Jesus Cristo foi traçado, que já estava sendo isso planejado no plano espiritual muito antes da sua encarnação material, a sua vibração começou a ser limitada pela sua própria vontade suprema para que ele descesse nas linhas vibratórias infinitas que vão até Deus, no seu mais alto poder de expressão, e até nós, que somos também deuses, no menor poder de expressão e maior ao mesmo tempo, como disse Sócrates, né, que no microcosmos de uma célula, de um micróbio, e no macrocosmos do universo infinito, está Deus. Então, onde estava Jesus Cristo na sua profunda liberdade, começando a ter que encolher-se vibratoriamente quando você
por exemplo, pode exemplificar um balão cheio de ar que você tenha que empurrá-lo para baixo da água, né? Quem já não fez essa experiência, né? Uma bola na piscina, né? Você tem que, aquela bola você empurra, você precisa fazer força para que ela fique lá embaixo, senão a água empurra ela para cima de volta. É o empuxo. Jesus Cristo, que não estava quase na matéria mais, teve que fazer a mesma força na sua aura para que ele pudesse encontrar uma genética perfeita doada por José e Maria, né? José, que era de uma linha descendente de reis nobres judeus, através da fecundação, não é da geração espontânea, não, porque ele veio cumprir a lei, como o primeiro filho de Nossa Senhora, de Maria, num corpo perfeito geneticamente, inclusive para que essa amarração entre corpo e espírito não explodisse o corpo de Jesus pela sua força espiritual. Dizem, inclusive, os cientistas que compreenderam isso, que pela sua perfeição e avanço espiritual, o seu corpo físico não aguentaria tanto tempo mais, porque ele estava querendo sempre se libertar, sempre romper a carne e voltar, mesmo que a força de vontade de Jesus o mantivesse aqui. Tanto é que no momento de extrema dor e sofrimento, na perspectiva dos acontecimentos que aconteciam, soou sangue. Ali havia muita tensão física naquele corpo que já não estava mais suportando a presença. É como você colocar aí um motor de Ferrari num Fusca e acelerar a 300 por hora, né? Mais ou menos isso. Né? O que aconteceria, né? Logo, a carcaça se rompe, né? E o motorista é ejetado. É isso que acontece. O nosso corpo físico é um carro, o nosso espírito é um motorista. Jesus, dirigindo aquele corpo, sabendo o que aconteceria, levou 1000 anos para fazer esse processo de vibração e vibração. É possível referenciar, num dos livros do André Luiz, que no plano espiritual imediato, no nosso lar, para entrarmos em contato com as vibrações superiores, é necessário, como aqui no plano físico, reuniões mediúnicas. Então, aqueles espíritos que estão lá, já num plano elevado a esse, para que se esteja lá é preciso pelo menos ter um pouco de merecimento, se reúnem mediunicamente no plano espiritual, que é semimaterial, através do perispírito, para que possa, então, subir a vibração e aqueles que estão num plano imediato, como a mãe do André Luiz, por exemplo, baixem um pouco essa vibração e se manifestem, e outros irmãos também se manifestem. Isso numa escala infinita, elos de uma mesma corrente, né, que vão se ligando, e inferior também. Né, das maneiras vibratórias mais baixas, a mesma coisa. É preciso aproximar as vibrações, entrar em contato, como 2 círculos, né? Um círculo, outro círculo, uma zona de interseção, aonde ali possa haver a sintonia, né? Que a comunicação aconteça, que a troca de informações aconteça. Nesses 1000 anos, então, Jesus foi baixando essa vibração, foi formando um perispírito que ele já não tinha mais, né? A sua plasticidade perispiritual já havia sido destruída em outros planetas em qual ele viveu, porque ele já não precisava mais reencarnar, agregando, então, aquela matéria espiritual com aquela força que ele precisava fazer, nasceu com extrema proteção de anjos, para que as forças negativas não o atingissem. As forças negativas que não querem, e ainda hoje muitos fortes espíritos anticrísticos, que são filhos de Deus, mas que não querem simplesmente o avanço da sociedade humana, da sociedade coletiva, que chegue o mais depressa possível à liberdade espiritual. Por várias razões que nós vamos também comentar. Mas, inclusive, né, a parte dos evangelhos que Jesus teria sido tentado por Satanás no deserto. Né? A representação de Satanás é de um espírito altamente poderoso no umbral inferior, nos ditos infernos, aonde a lei de causa e efeito e o poder da mente funciona também, de acordo com a antiética, de acordo com o mal ao semelhante. Jesus era o contrário disso, e até hoje, vá e faz ao teu semelhante o que dele tu gostaria de receber. Você precisa aprender a perdoar, porque o amor é o que cobre a multidão de pecados. Jesus, exemplificando isso, nos deu a chave da suportabilidade desses momentos. Então você veja bem, 1000 anos,
segundo aí a literatura, ele baixou a sua vibração. Com toda, e os 30 primeiros anos de Jesus não foram registrados, mas dizem que ele levou uma vida normal, trabalhou, estudou. Há algumas referências, né, que ele foi ao Sinédrio com 12 anos e enfrentou os doutores da lei lá com perguntas, né, que surpreenderam. E é bem provável que isso tenha acontecido, porque hoje nós vemos as crianças prodígio que lembram as suas encarnações ou não, mas Mozart tocava piano aos 5 anos de idade, e assim por diante, né? Grandes gênios da história que aparecem, que não são santos como Jesus, mas que lembram intuitivamente ou explicitamente dons e talentos de encarnações passadas. É natural que Jesus tivesse o conflito e a certeza de que ele sabia quem ele era, né? Que ele enxergasse muitas vezes os espíritos e que ele tivesse, inclusive, né, uma mediunidade absoluta. Muita coisa não ficou registrada ainda para nós aqui, seres humanos, porque nem todo mundo é espírita. E nas outras vertentes da religião cristã, que não é espírita, e que onde os irmãozinhos ainda não são bastante filosóficos para compreenderem esta questão da reencarnação, esta questão dos mundos espirituais, e ainda precisam daquele freio mais rigoroso e do mistério da fé ou das ameaças de inferno. Deus escreve certo por linhas tortas e permite, portanto, que isso ainda seja utilizado. Muitas árvores, muitos frutos. A árvore boa dará bons frutos, disse Jesus, falando sobre si mesmo, sobre o cristianismo. A árvore má secará, na parábola da figueira seca. Então, tudo isso nós estamos referenciando com o nosso sofrimento atual. Sabendo ele, depois de 1000 anos, reencarnar, sabendo que se entrasse, né, na cidade considerada santa, em Jerusalém, seria rechaçado, porque ele tinha, como nós, que somos humanos imperfeitos, temos a intuição de sonharmos, né? Às vezes com um dia para o outro, ou às vezes adivinharmos sem saber como controlar isso, quem está chegando, ou alguém que vai nos ligar. Já aconteceu com todo mundo, né? Tem alguma pessoa que está lá do outro lado pensando em nos ligar, e o telefone em seguida toca, né? Você pensou naquela pessoa um segundo antes. Ou você sonha com coisas e você lembra, e que quando acontece você lembra que você já sonhou claramente, né, sobre isso. Ou outras certezas que nós temos, né, de maneira assim espontânea, que fazem parte dos dons. Jesus Cristo sendo o Filho da humanidade futura, o Filho do homem, ele dizia, o caminho da verdade e da vida, o ser mais perfeito física e espiritualmente que nós já tivemos contato nesta geração humana, aqui nesta jurisprudência universal do plano Terra. Tinha isso com plenitude. Ele não era onipresente como Deus, mas estava mais próximo de Deus do que qualquer outro que se passou. Ele não era onipotente como Deus, tanto que ele disse, seja feita a vossa vontade, mas se ele achasse que não precisasse passar pelo momento da crucificação em rebeldia à vontade de Deus, não iria. Ele seria muito capaz de resolver a sua vida com coragem e sem desonestidade numa outra direção, se o quisesse. Seguiu, então, aquela representação máxima da extrema dor e do extremo sofrimento, não por masoquismo de Deus, porque ele era capaz de passar por aquele sofrimento, né? E ele disse, Jesus, por misericórdia, né, que vinde a mim, vós que sofreis, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele dizia, ele chamava o sofredor para si, porque ele trazia a esperança de que tudo passa e que aquele momento também passou. Muitas vezes, neste período todo de construção do cristianismo, em todas as suas vertentes, nós, seres humanos, passamos a lembrar o mal e a autopiedade, o sofrimento, como simbologia da libertação. O renascimento que acontece depois, em outras simbologias e de momentos aí que foram colocados cultos pagãos acrescentados a isso, como a fertilidade, como a Páscoa, como outras questões, não explicaram o que queria dizer Jesus com a continuidade da vida. Meu jugo é leve, né? Meu fardo é suave. De que tudo passa, de que nós passaremos também pelo plano Terra, apesar deste momento de dor e de sofrimento, merecido, porque não há efeito sem causa, merecido porque Jesus ensinou que Deus é justiça divina, e atenuado pela vontade de Deus, que é Pai,
que é amor e que é misericórdia, e que nos permitiu aliviarmos, de certa forma, pela caridade, pelo arrependimento, pelo trabalho com relação à sociedade, muitos dos nossos erros, seguindo aí a oração de Jesus, que se transformou, porque tudo aquilo que Jesus falou foi santificado pela sua autoridade moral. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. E será que nós imaginamos que depois disso Jesus foi lá descansar e tirar férias no reino espiritual e nos abandonou? Obviamente que matematicamente, de acordo com a sua psicologia, e logicamente que não. Que ele continuou trabalhando por nós e fazendo outros espíritos que iam se agregando a este progresso espiritual ajudarem na construção desta visão que ele tinha do depois da dor, do depois do sofrimento, dando à dor e ao sofrimento apenas o valor que elas merecem, não esfriando, não deixando de ter empatia, não distorcendo o sentimento de humanidade. Nós estamos aqui para falarmos com realismo, não uma realidade negativa, mas uma realidade transitória. E sempre foi assim, em todas as encarnações. Nós encarnamos tendo que, primeiramente, temos as nossas necessidades resolvidas pelos nossos pais ou aqueles que nos criam, de uma maneira que criemos ali alguns vínculos posteriores de gratidão e de influência, de auto-influência, porque somos devedores todos uns dos outros, considerando a reencarnação, que muitas vezes nos coloca em posições contrárias, mas só sobrevivemos até hoje porque muitas das nossas necessidades foram atendidas no momento certo, na hora certa. E que nós, distorcendo muitas vezes os nossos desejos, acabamos escolhendo coisas e caminhos que não foram totalmente certos. Não significa que foram errados, que não foram totalmente certos, lúcidos, porque nós somos seres em evolução. E que está numa das nossas condições de lei de progresso espiritual recomeçar sempre na certeza de que nós somos eternos, imortais filhos de Deus. E que mesmo que aquele corpinho lá que nasceu, do corpo de uma mãe, e que depois foi amadurecendo, enfrentando as fases da vida, considerando uma vida longa que cheguemos ao envelhecimento, quantas transformações já passamos, quantas histórias, né? Nós, se não tivéssemos que administrar o desgaste da matéria, não precisaríamos jamais trocar as roupas, porque elas seriam eternas, né? Não precisaríamos fazer a manutenção das nossas casas, não precisaríamos plantar, porque teríamos a comida infinita, não precisaríamos, né, mudar a tecnologia para o melhor, né? Estaríamos aí vivendo na época da roda e talvez nem tivéssemos descoberto a roda ou a utilização do fogo. A matéria está sempre se desgastando e se renovando. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, porque ela já foi criada por Deus. O quantum de energia, a quantidade de energia e a administração do universo coletivo está subordinada, portanto, a esta realidade. Nós podemos até espernear, mas... Com licença, desculpe. Mas isso não significa que a lei vai ser alterada e a regra da escola será alterada pela nossa rebeldia, né? E resignação não significa conformismo. Há uma diferença nisso, né? O espírita não é conformista. O espírita entende que resignar-se é mudar o que ele pode. Mudar dentro de nós é o mais importante nesse momento. O que estamos aprendendo com isso? Estamos dependentes das autoridades públicas, estamos dependentes da ciência, estamos dependentes até mesmo da fé alheia, que a única coisa que nós podemos depender de nós mesmos neste momento, no contato com Deus, é a nossa fé. O resto, neste momento de ciência, está nas mãos da ciência, que também ali está Deus. A ciência é Deus. Não que Deus faça milagres inexplicáveis, a ciência dos homens, ela é abençoada por Deus, os remédios, a vacina, a cura, e vai chegar a resposta para isso tudo quando tivermos o suficiente merecimento, quando o nosso amor irradiado de nós mesmos, diante dessas angústias e aflições momentâneas que estamos passando, seja o suficiente para termos o merecimento
encobrirmos a multidão de pecados, ou de erros, ou de fluidos, vibrações negativas que criamos, que pensamos que ainda estamos em conflito e contradizendo e lutando dentro de nós, talvez agora com maior rigor, com maior vigor e com maior capacidade de renúncia. Jesus Cristo, em todo esse momento, foi santo e foi humano, mais santo do que humano. Ele representou a lei, cumpriu a lei, desencarnou de acordo com a subordinação necessária para não criar uma guerra mais sangrenta ainda, porque se ele arvorasse contra Pilatos uma revolta pela espada, como disse para Pedro, guarda a tua espada, seria responsável por muitas mortes sangrentas, e Jesus sempre foi pacifista, sempre foi e ainda continua sendo, obviamente, e será sempre, né, o nosso irmão mais próximo de Deus, tentando nos resgatar da matéria, para que juntos entendamos então que dentro de tudo aquilo que ele já nos deu, continua a nos dar, a certeza de que tudo passará, que não precisamos nem ser profetas para entender que logo ali adiante estaremos tirando as lições, se quisermos, né, desta pandemia, com saúde, com a certeza de que muito pior poderia ter sido, de que poderíamos ter carregado fardos muito mais pesados se não tivéssemos o consolo prometido de que nós não somos matéria, de que a matéria se transforma constantemente e que nós aqui estamos para administrá-la e levar até Deus, né, o resultado, o relatório de nossa passagem, de nossa viagem pelo plano físico. E recomeçarmos mais adiante, com mais inteligência, com mais experiência, com mais amor, e todos os dias, agora inclusive, na certeza de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, para que sejamos, sim, aquilo que nós somos, a personalidade que nós temos, a figura humana que nós já atingimos, a melhor expressão de nós mesmos que nós podemos dar para nós mesmos e para os outros neste momento. Mas que mesmo, para concluir, no erro, na insegurança que muitos possam ter, na fragilidade da fé, nos problemas cotidianos, nas avaliações ainda errôneas que possamos fazer de acordo com decisões que tenhamos que tomar em qualquer sentido, físico, material, administrativo, comercial, familiar, Deus nos reserva o melhor. E a chance de recomeçar sempre nos será dada. Não importa onde é que nós estejamos, no plano físico, no plano espiritual, neste planeta ou qualquer outro. Jesus Cristo sempre disse isso para que possamos então ter a certeza, quando ele voltou ao terceiro dia, né, como diz, e apareceu aos seus apóstolos, dando a presença de si próprio, a vida, a continuidade da vida, esperança para que aqueles homens que ficaram no plano físico continuassem o trabalho de mostrar realmente a luz, que nós não estamos numa selva fechada, sem bússola, sem direção, que nós estamos caminhando sempre para uma consciência maior, sempre na direção da felicidade, mesmo que em alguns momentos estagiemos em pontos de maior dificuldade, onde seja necessário maior aproximação uns dos outros para compreendermos o valor que temos também de um para com os outros. É claro que são momentos curtos de reflexão, muitos pontos podem ser citados, muitas questões podem ser abordadas, muitos caminhos levam a Deus, porque cada um de nós é o próprio templo, cada um de nós é o próprio universo, cada um de nós é um filho exclusivo de Deus, e projetando para o futuro a rota de nossa escala evolutiva, pensemos que vamos atingir aquilo que queremos ser, construindo na realidade do agora, com gratidão até mesmo à dor e ao sofrimento e aquilo que Deus nos evitou, como dizia São Mateus, para que entendamos que se houve um freio físico, material, moral, se houve a limitação, é porque males piores aconteceriam se Deus não agisse. Podemos ter a certeza disso, né? Porque, como diz o ditado popular, há males que vêm para bem, os livramentos que acontecem, não se trata
de uma cega fé, de uma religião distorcida, acreditarmos que Deus nos tirou da frente momentos piores, que seriam mais desesperadores e que ainda está por nós, nos dando possibilidades de um fardo um pouco mais leve, nos ajudando e nos levando à direção do recomeço constante, da regeneração e do maior amor. Jesus Cristo nos ilumine. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença em nossas vidas. Deus nos ilumine. E nós voltaremos na quarta-feira ou em algum outro horário com outros irmãos, com outros assuntos. Isso fica registrado e fica gravado. Muito obrigado. E temos a certeza também de que faremos encontros físicos alegres e positivos, na certeza de que a vida eterna, imortal, é uma celebração da felicidade. Querer viver faz parte também do bem viver. Não desistamos, coragem, porque este tempo que nós passamos agora, que parece tão longo, né, não é nem mesmo, né, uma fração de segundo da imortalidade da alma. Tudo passa e isso também passará, como disse Emmanuel para Chico Xavier. Muito obrigado, Deus abençoe a todos nós, esteja na casa de todos, até a próxima, boa noite.